O Diário do Centro do Mundo de hoje vai falar sobre intolerância e poder. Nós vamos conversar com Mário Sérgio Cortella e Luiz Erundino. A intolerância já bateu na sua porta? Nós vamos conversar com Mário Sérgio Cortella sobre o crescimento do ódio e a falta de diálogo em nossa sociedade. Mas antes, o essencial. A incompetência do interino atingiu novos patamares. Ele fez seu 1000º recuo ao desistir da nomeação de Marcos Beltrão para o turismo. Beltrão é indicado por Renan e responde no Supremo Tribunal Federal por falsidade ideológica. Temer pediu ao presidente do Senado que sugira outro sujeito para a pasta. Estão pensando no Marcola. É um ministério que não existe sequer a uma pesquisa do Google. A última pesquisa Datafolha causou barulho por causa de uma fraude jornalística. O Instituto esqueceu de informar que 62% das pessoas ouvidas queriam novas eleições. Uma fonte do DCM teve acesso a algumas das perguntas da próxima enquete. Uma delas é a seguinte: supondo que Michel Temer fosse a única opção no mundo, além dele ninguém, e que seu cachorro dependa dele para viver, você gostaria que Temer continuasse presidente, pelo amor de Deus? O filósofo Mário Sérgio Cortella e a intolerância. Você sabe que a palavra intolerância ela tem origem, dentro de um radical latino que é tol, que significa suportar, no sentido de segurar. Por isso, tolerar é segurar. Intolerante é todo aquele ou toda aquela que recusa a existência daquilo que ela não segura. Uma pessoa intolerante é aquela que acha que a única referência que existe na vida é o ponto de vista que essa mesma pessoa carrega, e quem não é desse modo ou é exótico, ou é estranho, ou não é humano. Há muitos modos de traduzir a intolerância. Por exemplo, no campo da religião, eu posso chamar aquele que não tem a mesma religião que eu de infiel. Isto é, aquele que não crê na verdade que é a minha. Eu posso ter intolerância no campo do futebol, da política partidária, da convivência em relação à orientação sexual. Isto é, em última instância, a intolerância é a recusa a outros modos de ser. O Brasil passa por um momento em que o véu descobriu essa intolerância que já existia. A gente passa por um processo novo de intolerância no Brasil, ou ele sempre existiu e ele só foi agora revelado? O Brasil tem uma novidade no último meio século, que foi a urbanização acelerada, portanto, a formação de grandes centros urbanos, em que o anonimato é mais possível e a não hegemonia de um único grupo também se torna mais presente. Exemplo, há 50 anos, se eu não fosse da religião dominante na sociedade, no caso do Brasil, a católica, eu não fazia negócio, eu não podia ter um comércio numa cidade menor. Isso significa que a hegemonia do mundo católico no campo religioso permitia que não houvesse a intolerância, porque não havia como se contrapor a ela. Portanto, a lógica de uma sociedade que se tornou muito mais aberta admitiu que viessem à tona coisas que antes não tinham seu lugar. Só é possível a relação de intolerância se tiver diversidade. We stand with the people of Orlando, who have endured a terrible attack on their city. This is an especially heartbreaking day for all of our friends, our fellow Americans who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. Em grande medida, o que permite, por exemplo, que algo aconteça como aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, é a dificuldade nossa de desvincularmos algumas dessas situações daquilo que é o apelido que aquele grupo recebe. Por exemplo, as 49 pessoas que foram assassinadas dentro da boate, elas não eram gays, elas eram seres humanos. Certo? Quando você tem refugiados que morrem nas praias da Turquia, eles não são refugiados, eles são seres humanos. Porque a ideia de que você possa ter o gay, o refugiado, o indígena, o sem terra, o sem teto, tudo isso dá uma diminuição de estatuto em relação à pessoalidade que aquele ser carrega. Quando você coloca ser humano, você dá uma identidade imediata. Então esse esvaziamento conceitual a intolerância carrega quando ela tenta fazer com que aquele que não é
ser humano, né, ele seja entendido como menos. Toda vez que eu coloco ele no mesmo patamar, aquela intolerância fica colocada num nível diferenciado. O ataque feito na UNB ou no Rio de Janeiro, ele é apenas uma possibilidade que a democracia coloca hoje. Eu acho que a gente vai ter de conviver com essas condições em que um grupo vai, né, e decide ocupar um espaço e o outro vai e o desocupa. Nesse movimento, as intolerâncias aí, elas são de natureza diferente. Eu acho bom demais que isso possa vir à tona, né, no Brasil, porque quando ele é disfarçado, ele é muito mais perigoso. Né? E quando essa questão da intolerância ela vem desse modo, em que um grupo se identifica e vai e faz, o nível de confrontamento de natureza teórica ou judicial fica muito mais evidente. A hipocrisia do PSDB quando critica o PT pelo mensalão do partido, sendo que o deles ainda sequer foi julgado? Eu não conheço o caso concreto para tratar dele especificamente. O que eu vejo pela mídia, né? O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade da corrupção sobre um partido A ou um partido B, um governante A ou um governante B. Mas o que nós vemos ao longo da história, quando nós olhamos para a história do Brasil, é que a corrupção não tem partido, a corrupção não tem cor. A corrupção foi praticada ao longo de toda a história por diferentes partidos e governantes. Esse nome Lava Jato é apropriado? É curioso porque o jato é menos importante aí do que a ideia do lava. Né? Veio à tona algo que o Brasil já tinha durante décadas e décadas e que a luz estava apagada. Quer dizer, eu sempre digo que o que nós temos hoje no Brasil não é a corrupção em larga escala, mas é o começo da apuração e do desvendamento de mecanismos de apodrecimento, né, da nossa condição. Nós estamos, no momento, apurando só o recurso público que é furtado no caixa. Falta a segunda operação, que é aquele que impede que ele chegue ao caixa, que é a sonegação. A Receita Federal calcula que, por exemplo, só em 2012 deixaram de ser pagos como impostos 400 bilhões de reais. Isso é mais do que o orçamento do Ministério da Educação no Brasil para um ano. Isso significa que o dinheiro é furtado, o dinheiro coletivo, quando ele não chega ao caixa por meio da sonegação e quando ele lá estando ele é desviado. Esses dois modos agravam a nossa condição. Né? E é claro que essa condição ela faz com que, né, o que nós temos, né, no nosso dia a dia pareça pouco perto do que a gente poderia ter, e é verdade. Cada vez que a gente enxerga hoje uma fila no hospital, né, uma ausência de qualidade de atendimento numa estrutura escolar, né, déficit na área de saneamento, você imagine todos os milhões e milhões. O que é que isso significa de degradação, né, de uma nação? Nessa hora eu concordo com o Darcy Ribeiro, quando ele, por exemplo, na minha área que é a educação, ele dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Qual é o teu prognóstico para os próximos passos? Nós estamos vivendo no Brasil hoje, às vezes as pessoas dizem, nossa, o Brasil está tão confuso. Eu digo, não, ele está confuso, de maneira alguma. O que a gente tem é uma pluralidade de variáveis. Né? Você pode olhar e dizer, não, nós vamos ter a possibilidade de um retorno da presidente eleita, e aí ela vai dar os passos que ela vem anunciando. Mas isso dependerá do modo como algumas das delações caminham em relação a denúncias quanto à própria organização da campanha que ela teve. Posso eu dizer, não, ela não voltará, o Senado ratifica, né, o afastamento e o governo Temer segue. Mas isso também depende do tipo de informação que vem à tona nesse ponto, porque nós estamos, em relação à Lava Jato, né, para brincar um pouco com o Churchill, nós estamos só no fim do começo, não estamos no começo do fim. Nessa hora, não dá para fazer um prognóstico. Eu não tenho uma visão catastrofista, né, em relação ao que virá. Acho que nós temos hoje instituições um pouco mais sólidas, né, de convivência, mas também não tenho uma visão triunfalista de achar que não, que nós vamos reerguer. Né, a nossa democracia está num momento especial, mas ela está abalada. Acho que nós temos aí uma boa década de processamento de toda essa circunstância. Agora, eu nunca esqueço, nunca, né, de algo que não serve para nos acalmar. Mas eu estava um dia num debate, eu e alguns brasileiros, com o ex-reitor de Cambridge. A Cambridge está fazendo 804 anos esse ano. Nossa universidade mais antiga, que é a USP, tem 82. E nós estávamos no debate, e uma hora o ex-reitor de Cambridge falou assim, vocês brasileiros são muito ansiosos. Vocês precisam ter mais calma um pouco. O mais difícil é nos primeiros 400 anos. Certo? Isso vale para nós também.
Bandeirantes, Record, todas elas são cabeças de rede, grandes cabeças de rede. E elas, né, elas monopolizam, elas concentram todo o poder da mídia, que é o quarto poder, maior do que todos os poderes da República, e é o que se dá. Elege presidentes e derruba presidentes.